Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de introdução à anatomia vegetal. Na aula de hoje, o sistema de revestimento. O nome já está dizendo, o sistema de revestimento é o que reveste o vegetal. O, re- o vegetal ele pode ter um crescimento primário ou secundário, e o sistema de revestimento ele tanto pode ser primário quanto secundário. Na aula de hoje, a nossa ênfase é o revestimento primário. Nós vamos terminar a aula com alguns detalhes do sistema de revestimento secundário. Então, quando eu penso nos seres vivos, lembra que os seres vivos eles podem ser divididos em reinos. Existem também outras propostas. No caso, essa imagem ele mostra uma proposta da divisão dos seres vivos em três domínios. Dentro de Eucária estão os animais e as plantas, ou seja, todas as plantas que nós estamos estudando fazem parte de um domínio chamado Eucária. Nós já vimos que isso tem uma relação direta com o núcleo, quando nós estudamos a célula vegetal na nossa primeira aula de anatomia. Então, quando eu penso nesses grupos vegetais, eu vou lembrar que cada grupo deles são Bryophyta, Pteridophyta, Gimnosperma, Angiosperma. Então, Bryophyta, os musgos, Pteridophyta, as samambaias, Gimnosperma, os pinheiros e Angiosperma, todas as plantas que têm fruto e semente. Nós formamos um grande grupo que é o reino vegetal e que vão surgindo características importantes nesses grupos. Por exemplo, a presença de vasos condutores, então a formação de raiz, caule e folha, a formação de semente, formação de um tubo polínico, formação de flor e formação de fruto. Então, nessa ideia, se eu pego o primeiro grupo, que são as briófitas, o primeiro grupo que deixou a água e passou a viver na terra, lembra que como não tem ainda um sistema vascular, porque olha, as briófitas estão aqui e o sistema vascular está aqui. Então não surgiu ainda o sistema vascular. Então as briófitas vivem na terra, mas muito próximo à água, porque elas precisam absorver essa água a partir das suas próprias paredes, a partir de um processo de difusão e osmose. No entanto, acontece uma novidade evolutiva muito importante. A formação de uma epiderme com cutícula. A presença dessa cutícula é que vai permitir com que esses seres possam sair do ambiente aquático e possam sobreviver no meio terrestre. Então nós vamos dar uma olhada com calma nas características da epiderme, lembrando sempre que essa epiderme com cutícula foi um acontecimento evolutivo de suma importância para a vida na Terra. Então lembra, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e depois as angiospermas, que são os grandes grupos de plantas que nós já estudamos ou vamos ainda estudar. Então, nessa ideia de formação dos tecidos, então eu tenho lá, no crescimento primário, os meristemas apicais, e tenho o primeiro meristema que eu chamo de protoderme. Lembra que nós já vimos proto antes, derme, pele, o que vem antes da pele. Ou seja, o que vai formar o tecido de revestimento chamado epiderme. Então, a protoderme forma um tecido de revestimento, que é a epiderme, que então forma o sistema de revestimento do vegetal. Então aqui eu consigo lembrar da aula passada o ápice de uma raiz, aqui o ápice de um caule, e olhando com mais detalhes eu vou ver que a primeira camada de células corresponde à protoderme, da mesma forma que aqui no caule, essa primeira camada de células também corresponde à protoderme. Então, pegando agora não o embrião ou o ápice, mas uma folha adulta, lembra que em morfologia, agora em dendrologia, vocês estão estudando a folha como simples, composta, tipo de nervura, se tem ou não o pecíolo, se tem que tipo de ápice, que tipo de base, qual é o formato, se tem pelo, se não tem pelo, se as cores são iguais ou diferentes. Quando eu penso na anatomia, eu vou fazer um corte, então eu posso cortar essa folha. Nesse caso, ela foi cortada de uma forma transversal. Eu vou só... Opa. Então, ela foi cortada dessa forma, ou seja, ela teve um corte transversal. Então, eu consigo observá-la no microscópio dessa forma que nós estamos vendo. Então, vamos voltar lá para o apontador que fica mais fácil. Então, aqui eu tenho a parte de cima da folha, que eu posso chamar de superior ou adaxial, a parte de baixo, que eu posso chamar de inferior ou abaxial, e o meio da folha, que eu comumente chamo de mesófilo, que meso é meio, filo vem de folha nesse caso.
Então aqui eu tenho a primeira camada revestindo e a primeira camada revestindo os dois lados da folha. Ou seja, essas primeiras camadas correspondem à epiderme do vegetal. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo mostrando uma visão geral de uma epiderme e continuamos logo em seguida. Então, nessa imagem, nós estamos vendo um corte paradérmico de uma folha, eu vejo a epiderme e diversos estômatos. Agora, em um momento um pouco maior, nós continuamos essa observação. Eu vejo, então, que o estômato aparece de uma forma um pouco mais detalhada. Eu consigo ver perfeitamente toda a estrutura do estômato e as células subsidiárias. Finalmente, no momento um pouco maior ainda, eu consigo ver a parede celular bem espessa e consigo ver o estômato em todos os seus detalhes. Esse corte, que é um corte paradérmico, é o melhor para ver o estômato dessa forma. No corte transversal, eu não consigo ver ele inteiro, já que eu estou vendo ele em corte. Então, caracterizando uma epiderme, primeiro, ela é formada por células vivas. Então, aqui nós temos a primeira camada, que é a epiderme, e essa epiderme é formada por uma camada de células vivas. Por que é importante isso? Porque alguns tecidos, como, por exemplo, o esclerênquima, são mortos. Então, saber que a epiderme é viva é interessante. A epiderme não tem cloroplasto. A gente vai ver daqui a pouco que existe uma exceção dentro da epiderme, nos estômatos, mas a epiderme como um todo não tem cloroplasto, justamente porque a função dela não é realizar fotossíntese, mas sim revestimento. E ela vai ter vacúolos bem grandes, então eu consigo ver aqui, olha, que a epiderme ela não tem cloroplasto, e aqui eu consigo ver em vermelho o vacúolo. Aqui é uma planta chamada Tradescantia, então vocês podem ver até aqui, olha, que dentro da célula, essa célula está cheia de água, formando então o vacúolo. O que eu falei de cloroplasto agora no estômato, essas estruturas aqui, que parecem aberturas ou boca, isso é chamado de estômato. A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Essa epiderme, ela pode ser classificada em uniceriada ou multisseriada. Então, observem aqui. Aqui nós temos uma cutícula, a gente falou já da cutícula, mas eu não expliquei ela ainda. Daqui a pouco a gente vai explicar com detalhes. E veja que aqui nós temos uma camada de epiderme. Como é que eu sei que é uma camada? Porque, olha, estão vendo que a primeira camada tem um formato e a partir da segunda, outra. Então, como mudou o formato, também mudou o tecido. Então, essa aqui é uma camada única. Então, eu digo que essa epiderme é uniceriada. Quando ela tem diversas camadas, veja que o formato das células são iguais, apesar do tamanho ser diferente, eu deixo de chamar isso de uniceriada e passo a ser chamada de multisseriada. Um exemplo é o velame. Aqui nós temos uma orquídea. A orquídea ela tem raiz aérea e em volta da raiz tem o velame. Qual que é a importância desse velame? A raiz aérea, ela está para fora do solo, então ela não tem uma proteção tão grande quanto se ela estivesse dentro do solo. Então, quando ela é revestida por essa estrutura chamada velame, o que vai acontecer? Você vai criar uma proteção maior e quando chove, esse velame então consegue absorver água e quando não está chovendo, esse velame impede a perda de água. Ou seja, ele é essencial para plantas que vivem em ambiente epífito, como no caso uma orquídea, para que ela possa sobreviver. Então, como nós vimos naquela imagem anterior, vamos voltar lá, olha, a gente conseguiu ver que tem uma pequena cutícula aqui em cima. Essa cutícula, veja, nessa imagem, ela já está muito mais desenvolvida. Então, veja, nós temos aqui a epiderme, aquilo que eu falei, mudou o formato, mudou a célula, até aqui nós temos uma epiderme, depois temos um colênquima, aqui nós temos um cristal, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco também, e aqui nós temos uma camada de gordura chamada cutícula. Então, basicamente, a cutícula
ela é formada por cutina, que é um lipídio. Então, a cutícula é essa camada e a substância que forma a cutícula é uma cutina, que é um tipo de gordura, um lipídio. Como é gordura, ela vai formar uma camada que impede a passagem de água, evitando a desidratação. E observe que em cima dessa cutícula pode acontecer a formação de cera epicuticular, ou seja, além da cutícula pode ter cera em cima dessa cutícula, aumentando ainda mais a proteção. Vão existir ainda células especializadas, estômago, tricoma, pelos, que nós vamos dar uma olhada agora em algumas delas. Começando pelo estômago, então nós temos aqui a folha está num corte transversal, como eu já tinha mostrado anteriormente, epiderme em cima e epiderme embaixo. E observe que aqui na epiderme nós temos um estômago. O estômago tem essa estrutura básica. Qual seria essa estrutura? Então nós temos aqui duas células, chamadas célula guarda. Observem que a célula guarda tem um vacúolo grande para que ela possa aumentar e diminuir de tamanho. Entre as duas forma um poro. E observem também que a parede de fora ela é mais fina do que a parede de dentro. Isso é importante porque se ela tivesse a parede dos dois lados iguais, esse estômago não ia conseguir abrir e fechar. Então, ele consegue abrir e fechar por causa dessa parede com espessamento diferenciado, pela presença de um vacúolo que vai encher ou esvaziar de água e pela presença de cloroplasto. Lembra aquela exceção que nós tínhamos comentado. Não tem cloroplasto na epiderme, porque ela não faz fotossíntese, mas é necessário no estômago para que o estômago possa abrir e possa fechar. Então, essas duas células nós chamamos de célula guarda, e aqui eu chamo de ostíolo ou poro, dependendo do autor. Agora veja que em volta dele tem outras células, que nós vamos chamar de células acessórias, células subsidiárias. Então, dependendo do autor, ela pode mudar de nome. Então, o conjunto formado por essa célula subsidiária mais a célula guarda, eu vou chamar de complexo estomático, que atua na troca gasosa e no processo de fotossíntese. Nós vamos dar uma olhada agora num pequeno vídeo mostrando como que o estômago abre e fecha. Então, da mesma forma que aquele vídeo anterior, eu estou agora mostrando um corte paradérmico e observem que nós temos o estômago e o estômago tem uma grande quantidade de cloroplastos. Vejam que a parte central do estômago, o ostíolo, está ficando cada vez menor. Isso acontece porque esse estômago está perdendo água. Ou seja, quanto menos água tiver dentro do estômago, ele vai ter uma abertura cada vez menor. Se ele estivesse abrindo, seria o processo inverso. Ao invés dele perder água, ele estaria ganhando água. Bem, nessa imagem, eu consigo ver o estômago em cima e o estômago embaixo. Então, eu tenho a epiderme em cima, a epiderme embaixo, e vocês viram que o estômago abre e fecha para que ele faça trocas gasosas. Então, se ele tem estômago em cima e tem estômago embaixo, eu consigo imaginar que essa planta vai perder uma quantidade maior de água. Então, plantas que têm estômago em cima e estômago embaixo são plantas que vivem em ambiente onde não falta água. Como tem estômago dos dois lados, eu vou chamar de anfiestomática. Porque a palavra anfi significa dois. Lembra que a gente já falou em anfíbio? Anfíbio tem duas vidas. Anfiestomática, anfi dois, estômago em cima e estômago embaixo. Observe que nesse corte eu consigo ver embaixo do estômago uma câmara, que eu chamo de câmara subestomática. Essa outra imagem eu consigo perceber que o estômago está dentro de uma cripta, que a gente vai chamar de cripta estomática. Eu observo que aqui em cima a epiderme tem diversas camadas. Aí eu imagino, se ela tem diversas camadas, é porque ela precisa de uma proteção maior. Então, se é uma planta que tem muito sol pegando nela, ela vai perder muita água. Então, o que ela faz? Ela deixa de ter estômago em cima e embaixo e passa a ter o estômago apenas embaixo, porque a luz do sol vai pegar em cima, então o estômago fica protegido embaixo e ela perde menos água. Como embaixo nós chamamos de hipo, então essa folha é uma folha do tipo hipoestomática.
Agora vamos imaginar uma planta aquática, ela está boiando. Se ela está boiando na água, a parte de cima está em contato com o ar e a parte de baixo está em contato com a água. Consequentemente, a parte de baixo não vai ter como fazer troca gasosa, já que aqui eu tenho água. Então, o que ela faz? Ela vai deixar os estômatos em cima. Então, podem observar aqui, o estômato vai estar bem aonde tem esses buracos, que são as câmaras subestomáticas. E aí, como ele está em cima, vem de epi em cima, eu digo que essa planta é epiestomática. Essa classificação normalmente nós colocamos para folhas. Aí lembre, se o estômato ele tem a ver com troca gasosa, é meio óbvio que eu não vou ter estômato numa raiz. Posso ter no caule? Posso. No caule primário e no secundário vai surgir uma outra estrutura chamada lenticela, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então aqui eu consigo ver que o estômato ele tem diversos formatos a partir das células subsidiárias ou células anexas. Então vamos dar uma olhadinha em como são esses formatos. Sempre para observar o formato do estômato, eu vou usar um corte que eu chamo de paradérmico. O que seria um corte paradérmico? Eu pego a folha e tiro uma camada de célula, apenas a camada mais externa. Até vocês conseguem fazer isso em casa usando aquele vídeo que eu disponibilizei para vocês de como montar um microscópio utilizando o seu celular. É bem bacana você fazer isso. Você pode então observar estômato de plantas como Tradescantia. Então vale a pena vocês fazerem para observar isso em casa. Então veja, aqui eu tenho a célula guarda, o ostilo, e aqui eu tenho as células subsidiárias. Então veja, essa não é uma subsidiária porque não está encostada aqui. Então quantas eu tenho encostadas? Uma, duas. Como são duas encostadas, eu vou dizer que esse estômato se chama diacítico. Só tenho que tomar cuidado pelo seguinte. Novamente aqui, olha, tenho uma, duas. Então veja que essas duas estão nesse sentido. O estômago está aqui, eu estou cortando aqui. Quando eu corto ele no sentido do poro, do ostilo, quer dizer, dessa boquinha aqui no meio, então eu faço um corte. Vamos desenhar aqui que fica mais fácil. Peraí. Então veja, aqui eu fiz o corte nesse sentido. Agora, quando ele corta nesse sentido, veja que eu mudo o nome. Então, ao invés dele ser chamado de diacítico, ele vai ser chamado agora de paracítico, porque ele está paralelo a essa abertura, paralelo ao eixo do estômago. Agora, novamente essa, tem 1, 2, 3. Opa, mudou. Então, 2 era diacítico, 2 paralelo paracítico, 3 eu vou chamar de anisocítico. Então, mudei o número, mudo também o nome. Agora eu tenho uma, está encostada, duas encostada, três encostada, quatro encostadas. Então, como são quatro, eu vou chamar de tetracítico. Então, são 4 células que obrigatoriamente tem que estar encostada. Essa aqui não conta, porque veja, ela não está encostada no estômago. Essa aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse número variável, eu vou chamar de anomocítico. Então, diacítico, 2. Paracítico, 2 paralela. 3, anisocítico. 4, anomocítico. Então, vamos só voltando lá. Então, nós temos diacítico, paracítico, anisocítico, tetracítico e anomocítico. E o último típico é um modelo típico de monocotiledôneas, como gramas, que ele tem esse formato que a gente chama de formato de halter. Algumas pessoas entenderam que isso aqui lembra aquele pequeno halter de uma academia, por isso deram o nome de estômato com formato de halter. Então, ele é típico de grama. Grama, ele pode ser chamado de gramínea ou poácea. Lembra que a gente falou isso no semestre passado, em taxonomia? Que existem plantas que podem receber nomes diferentes porque o código de nomenclatura permite. Então, por exemplo, leguminosa e fabácea, poácea, gramínea, labiata, lamiácea, crucífera, brasicácea. Então, no caso aqui, está sendo usado poácea, mas eu poderia também estar usando gramínea. Continuando com essas estruturas da folha, desculpe, da epiderme, no caso, mas pensando mais na folha, porque nós estamos vendo exemplos de folha, nós temos o tricoma. Trico vem de pelo, então tricomas são pelos. Então,
Esses pelos, eles servem para evitar que a planta perda água, da mesma forma que a cutícula. Também evita a herbivoria, porque o pelo dificulta que animais comam essa planta. Ainda a secreção de substâncias. Pensa, por exemplo, no boldo. O boldo é cheio de pelo. Aqueles pelos ficam ruins para alguém, para um animal chegar e comer. E além disso, ele tem pelos como esse aqui. Então, esse que está lá no boldo que protege é chamado de pelo tector ou não glandular. E o boldo também tem esse pelo que é mais arredondado, que tem uma substância que serve para defesa também, é o que vai dar aquele cheiro característico do boldo. Então, o boldo ele tem tanto o pelo tector quanto o pelo glandular. Então, veja que nós temos uma crássula, uma crassulácea, né? E aqui nós temos o corte da folha. Então, veja, novamente, pelo glandular e pelo tector. Como essa é uma planta que vive em local seco, a presença desses pelos impede que ela perca muita água. Nessa imagem não está bem visível, mas os estômatos, eles também vão ficar no meio desses pelos, evitando ainda mais a perda de água. Então, aqui alguns modelos de pelo. Veja que eles podem ter uma única célula, ele pode ter mais de uma célula, ele pode ser um pouco mais afilado. Então, veja aqui, olha, ele tem uma, duas, três células, aqui uma, duas, três também, aqui tem uma célula, aqui tem uma célula. Isso, inclusive, pode ajudar a identificação de uma planta. Por exemplo, existem plantas que os tricomas são tão característicos, como, por exemplo, Malpighiaceae, que tem um tricoma em formato de T. Isso ajuda a identificação dessa família. Da mesma forma que os pelos impedem a perda de água, bromélias, aqui no caso é a Tillandsia, estão vendo que ela tem como se fossem pelos recobrindo o corpo dela. Isso protege tanto que ela consegue viver em ambientes até em cima de fio elétrico, é bastante comum isso. O que são aquela estrutura? Ela parece um pelo, mas são pequenas escamas. Qual é a vantagem da escama? Uma fica sobre a outra, como se fosse a escama de um peixe mesmo. Isso faz com que você tenha uma superfície grande sem contato com o ar. Ou seja, essas plantas perdem uma quantidade muito pequena de água. E quando chove, elas absorvem uma quantidade muito grande de água. Então, quem quer ter em casa uma dessas bromélias, desculpe, que é essa aqui é uma Tillandsia, você pode colocar em casa, não precisa nem de vaso, e a cada 15 dias você coloca ela dentro de um copo de água, para ela absorver um pouco de água, espera ela perder o excesso e pode colocar de novo aonde você está usando ela como decoração. Na natureza funciona da mesma forma. Quando chove, ela absorve essa água e se mantém viva. Se eu saio da folha e do caule e vou lá para a raiz, eu vou encontrar esses pelos que são super importantes, porque são os pelos radiculares que vão fazer a absorção de água. Então, aqui eu estou observando ele macroscopicamente, ou seja, a olho nu, e aqui eu consigo ver ele no microscópio eletrônico e aqui no microscópio óptico. Estão vendo aqui um pelinho aqui e aqui outros pelos também. O que é importante eu pensar nesse pelo? Como eu quero absorver água, então ele não vai ter, por exemplo, uma cutícula bem desenvolvida. Lembra que a cutícula, nós falamos que ele é formado por cutina, que é um ácido graxo. Desculpa. Então, esse ácido graxo vai fazer com que a água não possa entrar. Então, o que eu preciso? Não ter ácido graxo nessa região. Então, a cutícula não é desenvolvida em pelos absorventes. Vocês devem estar estudando, ou com certeza vão ver ainda, que algumas famílias, como a Myrtácea, ela tem o que a gente chama de pontuação translúcida. Então, quando você olha contra a luz, você vê que na folha de Myrtácea surgem pontos brilhantes. Isso acontece porque você tem ali dentro uma cavidade secretora de óleo. Então, estão vendo aqui? Uma cavidade secretora de óleo. No caso aqui é da laranja, não é da Myrtácea, como falei, mas funciona da mesma forma. Então, quando eu pego uma folha de uma laranja, você deve lembrar que ela tem um cheiro bastante característico, justamente porque ela tem essas cavidades que estão cheias de óleo. Lembra que lá no início eu mostrei uma imagem e eu falei que tinha um cristal, que ia falar dele depois. Então aqui nós temos uma célula com um cristal dentro. Esse cristal é um cristal de carbonato de cálcio, chamado cistólito, e ela está dentro de um litocisto. Não existe só cistólito, existem também drusas, ráfides, que a gente vai estudar mais para frente. De qualquer forma, eu tenho aqui então
o litocisto, que é a célula onde tem o cistólito, e aqui eu tenho o cistólito, que é esse cristal de carbonato de cálcio. Lá em cima nós temos a cutícula e a epiderme múltipla. Então veja, tem diversas camadas de epiderme. Somente aqui embaixo é que aparece o parênquima. Indo desse crescimento primário, nós passamos para o crescimento secundário do meristema lateral. Então lembra, nós temos agora não mais a protoderme, mas um meristema chamado felogênio. Esse felogênio ele vai formar a periderme, que é o sistema de revestimento secundário. Porque lembra, como eu já tinha comentado, uma árvore ela não vai conseguir uma proteção eficiente somente com uma camada de célula, que seria a epiderme. Então, o felogênio vai originar a periderme, que é essa casca. Então, nós temos aqui, olha, a formação da casca. Veja, aqui nós temos o corte, a formação da casca. Então, aqui nessa região, nós temos a região do felogênio, que está dando origem a essas células. Essas células elas vão acabar morrendo, formando camadas e mais camadas de célula morta, que vão acabar formando um retidoma. Então, aqui eu consigo ver o cerne, que é a parte morta do vegetal, o alburno, que é a parte viva formada por xilema, o câmbio, que é o meristema secundário, o floema, então está vindo do câmbio, é o floema secundário, aqui tem um pequeno parênquima, e logo em seguida o felogênio. Então, esse felogênio, então, dando origem à casca, e aqui está formando, então, um retidoma. Vejo que nessa imagem eu consigo ver perfeitamente essa mesma estrutura. O xilema, o câmbio vascular, o floema, o câmbio cortical ou felogênio, e aí então eu venho aqui a periderme, e tudo isso formando a casca. Por isso que quando eu tiro a casca, lembra que a gente falou isso na aula passada, eu acabo matando o vegetal, porque eu vou retirar o floema, que é a parte que conduz a seiva floemática, que também é chamado de seiva elaborada. Consequentemente, mata a raiz e mata a planta como um todo. Então veja, essa aqui é uma planta típica de cerrado, ela está formando como se fosse uma cortiça em volta dela. A função dessa casca, isso está morto, então a função dela é que quando pega fogo no cerrado, isso queima muito rápido e não mata a árvore, porque como é uma queima rápido, o fogo vem, queima, apaga e a árvore se mantém viva. Então quando chove, essa parte morta vai continuar ali sem nenhum problema, mas novas partes vivas surgem e essa planta então consegue se manter mesmo após uma queimada em cerrado. Claro, se no cerrado isso acontecer muitas vezes de forma criminosa ou mesmo acidental, mas além da capacidade da planta, ela pode acabar morrendo. Aqui nós temos uma imagem que é bem típica, por exemplo, de mirtácea, lembra goiabeira, eucalipto, que esse retidoma, essa casca, acaba saindo. Então, aqui embaixo nós vamos ter ainda esse câmbio da casca, o filogênio, formando uma nova casca. Então, se eu pensar numa jabuticabeira, todo ano forma uma casca, essa casca cai e depois forma uma nova. Aí lembra que lá atrás eu falei que na árvore nós não vamos ter o desenvolvimento tão grande de estômago no caule, mas existe o desenvolvimento de uma estrutura, que é essa aqui, chamada lenticela, que permite a respiração. Então veja, é como se fosse um buraco no caule. Eu consigo ver aqui, olha, como se fossem pequenos buracos. Então nós temos lá o felogênio e essa abertura chamada lenticela, juntamente aqui nesse caso o suber. Esse suber ele é uma camada que tem uma alta resistência formada por células mortas. Então a lenticela, como está aberto, permite que entre gases por aqui, então permite que entre oxigênio para que a planta possa respirar. Então, dessa forma, nós encerramos essa parte da aula de hoje. Então, nós já vimos célula, todas as estruturas celulares, então lembrando as três estruturas principais, que eram os plastos, cloroplasto, de certa forma, com uma necessidade ainda maior da planta devido à fotossíntese, mas não podemos nunca esquecer da importância dos outros, como cromoplasto e leucoplasto. Vimos vacúolo e parede celular. Nós juntamos essas células e formamos tecidos que ainda não eram tecidos adultos, que foram os meristemas. Então nós vimos os meristemas primários, protoderme, dando origem à epiderme, o meristema fundamental dando origem à
parênquima, colênquima e esclerênquima, e o procâmbio dando origem ao sistema vascular xilema e floema. Depois nós vimos ainda meristemas secundários, filogênio e câmbio, e na aula de hoje nós vimos basicamente o sistema de revestimento. Então, o sistema de revestimento como um todo, tanto primário quanto secundário. Então, continuando, nós temos uma pequena atividade avaliativa, como tem acontecido toda a aula, onde vocês precisam fazer os desenhos e postar aqui no Moodle. Então, só para vocês lembrarem, nessa imagem eu consigo observar uma epiderme, e sobre essa epiderme eu consigo ver uma cutícula bem desenvolvida. Então lembra que aquela característica de uma única camada de célula é bem visível. Então eu posso dizer que aqui eu tenho uma camada, uma epiderme uniceriada, com uma única camada, e uma cutícula bem desenvolvida. Aqui eu vou lembrar que nós já vimos essa imagem. Então eu tenho aqui o felogênio e aqui o desenvolvimento já de um sistema de revestimento secundário. Nessa imagem, eu tenho a epiderme em corte paradérmico, onde eu vejo o estômato. Então, você vai procurar no nosso material e vai classificar que tipo de estômato é esse. Então, lembra, você tem que contar quantas células tem e fazer a classificação. Então, você vai desenhar e vai classificar que tipo de estômato é esse. Aqui embaixo é a mesma coisa, você tem o estômato, você vai desenhar e vai classificar. Então, lembra que nós temos lá diacítico, paracítico, anisocítico, tetracítico, anomocítico, em formato de halter. Então você vai ver qual deles encaixam nessa classificação, vai fazer o desenho e colocar a classificação. Aqui é a mesma coisa, você vai desenhar e vai classificar que tipo de tricoma. Se são tricomas glandulares, tricomas tectores, se são unicelulares ou pluricelulares. Então, dessa forma, fica encerrada a nossa aula de hoje. Aguardo as atividades. Tenha uma boa semana e nos vemos na semana que vem. Qualquer dúvida, podem me procurar.